Senhoras e senhores, registramos também as presenças de Érica Maia, chefe do setor de Direitos Humanos, representando neste ato o senhor Sérgio Leocádio, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social do município do Natal. A Caravana da Anistia é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que objetiva resgatar e refletir sobre a história do país, valorizar o papel da anistia política e a história de luta de diferentes atores sociais perseguidos politicamente durante o período ditatorial, como forma de contribuir para a consolidação da democracia brasileira. É com muita honra que a Caravana da Anistia chega ao Rio Grande do Norte, por meio da importante parceria com esta Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Associação Norte-Rio-Grandense de Anistiados, Políticos e de Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Senhoras e senhores, convidamos agora a vice-presidente da Comissão de Anistia, a senhora Sueli Belato, para receber a contribuição da Assembleia Legislativa para a construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo das caravanas. Convidamos a Procuradora-Geral da Assembleia Legislativa, doutora Rita das Mercês, para fazer a entrega desta contribuição. Também o excelentíssimo senhor presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Anistiados, Políticos, Meri Medeiros da Silva, para entregar a contribuição da associação à Comissão de Anistia. Convidamos o senhor Roberto Monte para entregar a contribuição do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular à Comissão de Anistia. Convidamos o senhor Marcos Dionísio para fazer a entrega da contribuição do CONSEC à Comissão de Anistia. Senhoras e senhores, em cada localidade por onde passa a caravana, as entidades, movimentos e defensores de direitos humanos são convidados a doar um retalho de tecido contendo uma mensagem, símbolo ou imagem para representar o compromisso de todos com o resgate da memória e a consolidação das liberdades democráticas. Ao se concluir o percurso da caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos do nosso país. Estamos de repente, voando em tão livre.
nesse instante, convidamos o senhor Haroldo Maranhão, sobrinho neto de Luiz Inácio Maranhão Filho, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia ministro e mais autoridades aqui presentes. Quero dizer que, para nós, familiares, esse é um momento de profunda emoção. Há pouco, quando assistia o documentário e via a imagem dos nossos familiares, me emocionei profundamente. Desculpem a fala embargada, mas é esse o sentimento de não ter podido dar o abraço da anistia em Djalma, em Luiz, que eu acho que muitos outros companheiros, se nós estivéssemos hoje aqui nessa casa fazendo a homenagem a um daqueles que está aqui. Esta caneta pertenceu a Luiz Maranhão e foi entregue um presente pelos funcionários desta casa. Está gravado em memória e é a única coisa que eu trago aqui comigo junto ao meu coração. Eu ia até ler um texto aqui, mas eu vou ler. Esse aqui é um pouco da memória de um garoto, né, que conviveu com o Luiz até os seus 12 anos de idade. O nome, esse texto eu escrevi para Luiz e Odete Maranhão, sua esposa. O título dele é Tempos de Jipe. Lembro-me ainda criança, quando certa vez ganhei dos meus pais um presente de aniversário. Era um belo jipe, no qual saía feliz a passear pelas calçadas de ladrilho xadrez na Praça Pedro Velho. Lembro-me também de Luiz e Odete, várias vezes a embalar-me no banco de um velho íris em direção à Praia do Meio, pois assim o sono chegava mais rápido e a brisa vencia o espírito traquino de menino que teimavam em não dormir. O semblante generoso e tranquilo do motorista ao volante era sabiamente guardião, irradiava confiança e inspirava-me segurança. Assim podia eu fechar os olhos e, quem sabe, até sonhar. Passaram-se alguns anos e tempos depois parou um jipe verde em nossa casa. Mas destes saíram homens com botas e capacetes. Eram outros tempos. Agora eles vinham comunicar coisas que eu não entendia. Como também não entendi quando a minha avó Netécia levou-me para visitar Luiz, no belo casarão ajardinado dos Roselli, na esquina da Avenida Leopoldo Peçanha com a Rua Seridó. E lá estavam os jipes estacionados a cercar a casa com alguns soldados armados. Por alguns anos, os jipes tornaram-se parte de nossas vidas. Constantemente chegavam à porta de nossa casa, sempre verdes na cor e nos ocupantes, ora trazendo recados, ora levando encomendas que a minha avó avidamente despachava e que nem sempre eram entregues ao destinatário. Sim, tinha também o jipe furamundo do Djalma, mas aí é outra história. Foram tempos de jipe, viagens para Recife, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, São Paulo e nunca mais. Senhoras e senhores, nesse instante ouviremos as palavras de boas-vindas desta solenidade da Procuradora-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, doutora Rita das Mercês Reinaldo. Bom dia. As minhas palavras para dizer que, em nome do Poder Legislativo Estadual, gostaria de dar as boas-vindas à Caravana da Anistia e que esse dia seja profícuo e com muito trabalho e que podem os senhores contar com toda a colaboração de todos os setores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Senhores, ouviremos nesse instante as palavras da excelentíssima senhora vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, doutora Sueli Aparecida Belato. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro já peço um pouco de desculpa pela voz, a entonação, uma gripe aí que tentou me derrubar, mas não devo pedir a Natal.
Primeiro, quero agradecer em nome de toda a Comissão de Anistia, de toda a equipe da comissão, o apoio que nós tivemos desde o primeiro momento da Assembleia Legislativa, quando se trouxe essa ideia e foi deliberada pela Casa, num apoio extensivo e intensivo dos funcionários e das autoridades que aqui compõem. Também aos parceiros que nos demonstraram a importância e a viabilidade de virmos até esse momento. Dizer ao ministro Paulo Vanuc, que é o nosso primeiro parceiro de primeira hora, impreterivelmente em todos os momentos que se levantam as bandeiras dos direitos humanos, a nossa gratidão por esse apoio público, extensivo, de uma amizade há muitos anos, e que eu tenho testemunhado na minha vida o seu compromisso com a causa dos direitos humanos. Da mesa, meus cumprimentos, da família Maranhão, eu presto uma homenagem especial em memória à senhora Odete Rosélia Garcia Maranhão, viúva do Luiz Maranhão, soube por sua sobrinha há pouco que ela faleceu recentemente. Em nome também da Comissão de Anistia, as nossas homenagens à família da senhora Odete. Trago também no coração as intenções que a comissão vem plasmando e trazer até Natal, no dia de hoje, é encontrar aqui os velhos sonhos, os projetos antigos plasmados por grandes heróis da nossa pátria, já iniciadas homenagens a Luiz Maranhão, Djalma Maranhão e aos demais que homenagearemos no dia de hoje. Mas, em especial, o seu José Paulino, que se faz presente aqui. O seu José Paulino, onde está? 92 anos, companheiro do Luiz Maranhão. Nossa homenagem, nosso agradecimento, seu José, do senhor está aqui conosco, presente. Os membros do Conselho de Direitos Humanos, acho que o senhor vai ter a oportunidade também de falar mais tarde, né? Ao Roberto Monte, coordenador do Centro de Direitos Humanos, indiciado nesse momento pela Justiça Militar por ter ousado continuar falando, e dizer da nossa certeza, o que é que a gente faz, a imprensa sempre nos pergunta, por que é que vocês estão julgando agora processos fora do Ministério da Justiça? E primeiro, porque quando se presta um serviço público relevante como é o nosso, nós temos o dever de prestar contas à sociedade brasileira. O que é que nós estamos fazendo com os assentos que nos são confiados? Nós trabalhamos com a crença de que a sociedade brasileira, um grupo significativo da sociedade brasileira, deseja conhecer o seu passado, reconstruir a verdade e se refazer, pacificar os males, os maus entendidos da nossa história. Eu estava fazendo as contas, esse é o período de emancipação eleitoral nossa. São 25 anos apenas de um processo eleitoral que nós conquistamos pelas diretas já. São menos o tempo de 20 anos de uma certa ininterrupção no nosso processo democrático. É a primeira vez que nós não temos, num período mais largo da história, golpes que quebram os nossos projetos e sonhos. E eu pensava de uma grande construção que tem o Rio Grande do Norte, uma grande contribuição na educação, na saúde, e me vinha na lembrança a semana passada, quando nós realizamos a 41ª caravana na Câmara dos Deputados e fizemos a homenagem ao Betinho, e que faz uma costura na sua vida, um bordado. Tem uma cidade aqui, procuradora, que é a terra do bordado também, né? E essa terra do bordado que é o nosso projeto de vida. Quando o Betinho luta pela educação, pela reforma agrária, ele está fazendo o trabalho dos projetos de base, os programas de base, e que a Igreja Católica teve um papel muito importante, muitos militantes de ação católica que saíram do Rio Grande do Norte para dar sua contribuição. Os jovens conhecem muito Dom Eugênio Salles do Rio de Janeiro, mas talvez não conheçam Dom Eugênio Salles dos programas sociais do Rio Grande do Norte.
É aqui no Rio Grande do Norte que nascem as comunidades eclesiais de base e que vão ser o grande oxigênio da Igreja no Concílio Vaticano II. Poucas pessoas sabem a grande contribuição que o Dr. Eugênio Salles teve na fundação do MER, o Movimento de Evangelização Rural. E nós vemos, pelos processos que nós temos na Caravana da Anistia, o quanto nós ainda não conhecemos das lutas dos trabalhadores rurais, das lideranças rurais. Falta essa parte da nossa história. E por isso que nós saímos do Ministério da Justiça. Os processos, as histórias que nós acumulamos lá, elas são densas, intensas para serem guardadas em prateleiras. Elas precisam ser conhecidas pela juventude, serem reverenciadas, serem continuados os seus compromissos, porque foi um projeto interrompido, um projeto inacabado pelo regime militar. E ele está precisando ser dado a cabo. Fizemos um caminho longo, já percorremos difícil caminho, mas há muito que se conquistar na democracia, na homenagem, na relevância de cultuar a homenagem dos nossos verdadeiros heróis. Os nossos livros de história reclamam o conhecimento da nossa história. Nós temos uma parcela da história e às vezes contada a partir de um olhar não de quem esteve no lugar do cativeiro, não do lugar de quem esteve numa prisão, não do lugar que esteve alguém no exílio. Nós temos muitas vezes a história contada e recontada pelo outro lado, que fez alguns brasileiros irem para o exílio, irem para as cadeias, ficarem sem postos de saúde, ficarem sem estradas nesse país. Então nós temos muito crédito com o nosso país e muito dever. Por isso não poderia 20 e poucos conselheiros, uma equipe agora reduzida também de funcionários, entender que era responsabilidade só nossa. E nós saímos já no Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, buscando as histórias, querendo conhecer as histórias e devolvendo para a população a história que nos foi confiada. Eu sei que você é premiada pela fala do ministro e tem uma memória vertiginosa e que contribuirá em muito, mas eu não poderia deixar de dizer que o quanto o Brasil agradece a experiência laboratorial, a experiência de amor feita pelos educadores que acompanharam Paulo Freire no Rio Grande do Norte e que espalharam para o Brasil como quem oxigena a educação e o mundo, porque nós exportamos os nossos educadores, as nossas ideias para revolucionar e construir um mundo mais justo e mais soberano. Que nós tenhamos no dia de hoje um dia feliz de conhecimento de 30 histórias que serão contadas em 3 turmas, possivelmente completada pelos requerentes que puderem estar presentes, porque muitos não acreditavam que a Comissão de Anistia fosse longe. Quando ela foi criada pela Lei 10.559, alguns imaginavam, não é, ministro, que ela existiria por 1 ano. 2 anos seria o suficiente. E nós julgaríamos os 2.000 processos de pessoas que foram perseguidas. E nós já vimos mais de 65 meses. Perdão. 65.000 pessoas foram atingidas pela ditadura militar, as suas famílias, os seus ideais, e nós ainda poderemos ter esse número aumentado a hora que devidamente os arquivos forem abertos. Então hoje a comissão já tem 65.000, aproximadamente 40.000 processos julgados. Nós temos uma tarefa de mais de 10.000 processos e desejamos, com o apoio e respeito das nossas autoridades, levar a cabo a missão que a sociedade brasileira hoje nos confia. Muito obrigada a todos. Teremos agora as palavras do senhor Marcos Dionísio, coordenador de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça do Rio Grande do Norte. Bom dia a todas e a todos presentes nesse plenário, deputado Robson Faria. É com muita satisfação que o governo do Estado do Rio Grande do Norte recebe a caravana, recebe a comissão de anistia, recebe essa pleia de lideranças e representações dos movimentos sociais e populares neste momento abriganta esta Casa Legislativa. Fazemos questão de registrar aqui a presença de lutadores como Zé Rodrigues, presidente da Central Única dos Trabalhadores, como os representantes
Paulino já foi feita uma referência a ele. A gente gostaria de registrar a presença dos familiares de Benissá. É importante registrar a presença do Laílson Almeida, do Luciano Almeida, né? É importantíssimo registrar a presença do Fórum LGBT. É importante registrar a presença dos que fazem o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, os que fazem o Centro de Direitos Humanos da Memória Popular, os que fazem o Fórum de Mulheres do Estado do Rio Grande do Norte, estudantes do nosso centro acadêmico Amaro Cavalcante, né? E com certeza o Dr. Hélio Vasconcelos, que dizia que até que tudo cesse, nós não cessaremos, se pudesse, estaria conosco aqui. Né? É importante a gente registrar que esta passagem dessa caravana se dá em um momento que é histórico para o nosso país. O antigo brigando com o novo Brasil que surge, o porvir e mais felicidade do que temos hoje, com certeza, mas é um momento também que nós fazemos como que um encontro entre o que é necessário para a nossa pátria, o que está caduco, o que está ultrapassado, anacrônico, que precisa mudar. A presidente da Comissão de Exercício registrou aqui o inquérito, a ação processual militar que o economista Roberto Monte, lutador de direitos humanos, está respondendo. Há tempos de paz, tempos de democracia, um civil ser processado na justiça militar, discrefícia, um entulho autoritário que a gente não foi capaz ainda de mudar, de transpor. Né? É necessário a gente registrar a indignação e a solidariedade do povo potiguar com o Roberto. A gente registra também a vitória dos companheiros policiais militares e perseguidos, humilhados e ofendidos por movimento de reivindicação sobre o poder, e graças a um projeto de anistia encaminhado no Senado Federal pelo senador Garibaldi Alves, lograram essa vitória e a sanção do presidente. Não sei se vocês notaram, mas eu fiz questão de entregar a bandeira do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente na contribuição à passagem da caravana aqui. E eu fiz esse gesto em nome de 3 crianças que eu acho que representam as crianças do estado do Rio Grande do Norte, que foram vítimas dessa perseguição a seus pais, a seus tios. O Proparoto já fez a sua maravilhosa crônica do vídeo, né? Companheira Jana, né? E eu estava lembrando aqui do companheiro Carlos Alexandre, filho do jornalista Dernia Azevedo. Aí eu acho que essa bandeira que a gente colocou é como um grito de que a dor dessas crianças não pode ser naturalizada nos corações imensos brasileiros potiguares. Sei que muitos a gente está excluindo, não está lembrando desse momento. Né? Mas a doutora Sônia foi muito feliz quando lembrou a passagem do Paulo Freire aqui no nosso estado. E a coisa de 15 dias atrás nós lançávamos o Comitê 9840, pela campanha pelo voto limpo nessas eleições, e o educador e advogado Marcos Guerra, aqui presente, relatava que após o sucesso da experiência de Angicos, eles foram a uma outra cidade da mesma equipe. E lá foram recebidos pelo gestor com a arma em cima da mesa. A arma matando o sonho da educação, o sonho da alfabetização, o sonho de civilização. Então eu acho que quando a caravana passa em Natal e no Rio Grande do Norte, apreciando o processo do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará e de Pernambuco, tão mais importante do que essa quantidade que está sendo julgada são ainda os processos que serão apreciados. Aí a gente já tranquiliza as pessoas que estão aqui presentes, alguns até os corretores demonstrando alguma frustração. O processo é lento, o processo poderia ser muito mais rápido. Entretanto, a gente tem que ter a paciência e a perseverança histórica de ajudarmos a Comissão da Anistia a chegar a manter essa trajetória que iniciou-se em 2001. Sabe-se lá quando vai terminar. Mas é necessário que a gente, nesse resgate da memória histórica, a gente optimize também o trabalho da Comissão. E cada olhar desesperançado, a gente gera esperança no coração desse companheiro. Não foi possível ainda nessa passagem, mas brevemente poderemos ter todos isso.
o processo é lento, o processo é demorado, o processo é arrastado, não poderia ser diferente, porque os algozes, quem assassinou, quem matou, quem torturou, deixou as provas da materialidade do seu crime bem escritas. Muitas vezes esses crimes e essas violências existem não somente no coração de vocês, no coração dos seus parentes, no coração dos seus netos, dos seus filhos. Então hoje a gente faz esse ponto histórico, um pequeno número de pessoas que terão seus processos apreciados. Entretanto, o compromisso da comissão é de fazer essa travessia até o seu final, para que quando a gente consiga virar essa página, a gente efetivamente estejamos virando não só a página do resgate histórico, mas a gente consiga também fazer o link com a atualidade. Que o nosso país, que é tão rico, que é tão generoso, consiga também inspirar e retirar-se dessa guerra civil que existe em todas as periferias das grandes cidades brasileiras. Então, é fundamental a gente ver que a passagem da caravana, como disse a doutora Sueli, é um exercício pedagógico, é um exercício da pedagogia da esperança que o Paulo Freire nos ensinava, mas cada um de nós aqui deve se lembrar da lição do mestre que cada vez traz igual. O encerramento da placa, o ministro Paulo Freire foi extremamente feliz quando lembrou do gesto do Mandela. Eu acho que é exatamente dessa generosidade do Mandela, dessa generosidade do Paulo Freire, dessa generosidade do Marcos Guerra, dessa generosidade de Luiz Maranhão, de João Maranhão, de Roberto, da Sueli e do Paulo Vandu, que a gente precisa oxigenar o nosso coração para que a gente continue na luta. Continue na luta, inclusive para termos capacidade generosa de identificar pessoas presentes no plenário que a gente não pode segurar da forma como deveriam ser resultados, que ajudaram a estar materializando essa jornada cívica pela cidadania do nosso Estado. Então, eu encerraria as minhas palavras saudando todos os conselheiros aqui presentes, como eu conheço a todos, vou saudá-los na pessoa da minha amiga Ana Guedes, da Bahia, e saudar a todos os familiares, vítimas da ditadura, vítimas aqui presentes, saudar a cada um dos companheiros cujos processos não serão apreciados no dia de hoje. Junto com a Associação dos Anistiados, nós vamos desenvolver um processo para azeitar o fluxo de informação entre vocês e a Comissão da Anistia, e dizer que na época da universidade a gente dizia: a luta continua, reitor a professora. Eu acho que essa é a máxima que a gente começou nas ruas e essa é a máxima que a gente tem que dar continuidade. Vejo aqui a professora Ceissa Fraga, nossa companheira de luta na época do movimento estudantil, e é exatamente aquela rebeldia daquele tempo, mas também a candura e a poesia da fala do Haroldo Maranhão, que a gente precisa pautar a nossa intervenção cotidiana. A construção desse novo Brasil é preciso ter muita energia, é preciso ter muita capacidade e energia para a gente materializar os sonhos que nós tivemos no passado, mas como diz o pensador Paul Valéry, a gente não pode, materializando esses sonhos, deixar-nos de sonhar. Esse sonho por essa pátria que seja próxima do brasileiro e que a nação se encontre com o país é fundamental para a gente não perder a perspectiva histórica, do resgate histórico, da justiça com os verdadeiros heróis da nossa pátria. Muito obrigado. Estamos nas presenças do velho embaixado de Aguiar Cunha Guerra, coordenadora-geral do Sinteste-RN, a UFRN. Senhor Joás Santos, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, nesse instante ouviremos as palavras do excelentíssimo senhor ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo de Tarso Vanucchi. Teremos agora, portanto, as palavras de Eri Medeiros. Eu queria saudar a todos os companheiros. Esse ato é um reencontro da história recente do Brasil com essa quadra democrática que nós vivemos.
E queria saudar a comissão de anistia na pessoa dos seus representantes, incorporando uma figura terna e amiga que representa todos eles, que é o companheiro Mário Miranda de Albuquerque. Mário, eu travei conhecimento com ele através dessa luta. Eu viajando atrás de informações em Fortaleza, e Mário era presidente da Anistia 64-68, que muito lutou pelo interesse dos anistiados. E eu também fui anistiado por essa comissão em Fortaleza. Eu percorri nesse estágio 3 estados, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. E travei com o Mário uma amizade espontânea, sincera e admirável, do meu conceito que eu tenho de Mário, da permanência na luta, isso que Marco Dionísio coloca. E eu queria também dedicar essa sessão a alguns companheiros já falecidos muito recentemente, que incorporam esse pensamento da continuação da luta. Pretestado José da Cruz, líder sindical da maior importância do Estado, Bento Ventura, um dos primeiros anistiados, através do companheiro Oswaldo Monte, Francisco Plácido das Chagas, líder sindical de grande importância. Recentemente, ao mês passado, a doutora Odete Roseli Maranhão Garcia, do deputado de Maranhão. E uma homenagem presente de algumas pessoas, porque é tanta gente amiga, conhecida, que conviveu comigo nos cárceres, mas eu quero fazer a citação, porque a memória é importante demais para preservar esse sentimento de continuação da luta. Primeiro, Luciano Almeida, que incorpora para nós o pensamento do inconformismo e da luta e da bravura. E é o presidente de honra da nossa associação, com muita justiça. Marco Dionísio, também um lutador permanente da luta. A Roberto Monte, inclusive com a solidariedade fraterna, combatente do que ele vem sofrendo em plena democracia, e que nós precisamos nos solidarizar, nos unir para responder a esse ataque da direita que ressurge a todo momento. É necessário todos nós que estamos aqui presentes mostrar que a luta não é só por benefício, mas a luta é pela democracia. Só a liberdade vai nos assegurar a continuação dessa luta. Sem liberdade nós não teremos. E é preciso, a liberdade tem que ser vigiada, tem que ser alimentada a todo momento e em todas as ocasiões. A Oswaldo Monte, que tem tido um papel destacado também de tradição das lutas libertárias e das lutas pela anistia. E há uma pessoa, um grande amigo, ex-companheiro de prisão, jornalista atuante, defensor do petróleo nosso, aos 92 anos, lutando, opinando, escrevendo e também se divertindo, cultivando a boa música. Foi presidente do Cambon e tem a ternura humana de Ubirajara de Macedo. Eu quero dedicar também a Mendes Seomara, neta do grande Francisco Guilherme, do Sindicato da Rua. Mendes Seomara é da família de Chico Guilherme, é dessas famílias que impunham a bandeira da preservação da memória. Isso é muito importante. A preservação da memória é fundamental para a continuação da luta e para a transmissão desse pensamento da nova geração. Há uma pessoa que não foi muito citada, mas foi um grande líder ferroviário e que ocupou aqui nessa Assembleia uma cadeira na primeira suplência, Cesário Clementino dos Santos. E quero dizer que a gente às vezes se revolta, quase sempre, especialmente os anistiados, que é uma revolta justa, é uma revolta da injustiça cometida, como a gente viu no vídeo,
justiça contra os brasileiros e que a anistia não terminou. A luta pela anistia, ela é uma luta continuada pelo exercício da democracia, como falou aqui Marco Dionísio. Ela precisa ser alimentada com liberdade. Preservar a liberdade é fundamental. Se curvarmos a cabeça e se dizemos que isso é para lá, é para os outros, nós temos que nos unir e prestigiar os atos de liberdade, aos atos libertários nas praças e nas ruas, pela criança, pela liberdade dos idosos, pelos deficientes, enfim, todas as lutas, ela é um acúmulo da experiência da sociedade e não podemos estar distantes dela. E aqui eu tenho a presença de Joás, da Polícia Militar do Estado, que tem dedicado a sua vida a essa luta pela liberdade. E é preciso que nós incorporemos o somatório dessas lutas. Não só a luta dos anistiados, mas a luta fundamental pela liberdade. Sem liberdade, e a preservação da liberdade é a continuação desse movimento. Isso é fundamental em nossas casas, nas ruas, nos bares, nas conversas. Sem liberdade, nós estaremos tolhidos, como esse exemplo claro aqui do vídeo. Um vídeo esclarecedor, pungente, mas acima de tudo muito emocionante. E quero dizer sobre mim, ao sair da prisão após 4 anos e 6 meses, eu, como ser humano, nós temos fragilidades, nós temos medo, nós temos saudade, eu me recusava a falar. Eu era muito calado. Por quê? Porque relembrar as sequelas do passado é muito duro. Relembrar as torturas é muito forte. Mas chega o momento da liberdade que é necessário contar a história, recontar a história, para que não se repita mais esses acontecimentos da história recente do país. E, finalizando, eu quero dedicar também a Haroldo Maranhão, que é uma pessoa que eu quero muito bem, pela ternura, pelo apego à lembrança do grande Luiz Maranhão. Haroldo guarda na sua escritório casa as cartas de Luiz, a caneta de Luiz Maranhão, e sempre a lembrança de Luiz Maranhão. Luiz tinha uma coisa fundamental no ser humano. Em 52, em pleno auge da barbaridade que se praticou nos porões da base aérea de Natal, Luiz foi barbaramente torturado juntamente com outros companheiros, porque a nossa história ela é entremeada de golpes. E esses golpes, como diz Graciliano Ramos, eles atingem aos trabalhadores, aos estudantes e à inteligência brasileira. Não mudou muito. E 64 foi uma prova disso. E Luiz, nas suas cartas que Haroldo me mostrou, Luiz não falava do que sofria, nem dos espancamentos horrendos a que foi submetido. Luiz falava sempre das suas sobrinhas, se elas tinham estudado, se elas estavam fazendo deveres e se a família ia em paz. Ele transmitia na sua grandeza humana não o sofrimento, a penúria do infortúnio, mas sim a mensagem para o amanhã. Então é esse espírito de Luiz que Haroldo cultiva, que Alexandre cultiva e doutor Adete cultivava. E até morrer não teve a dignidade, não a dignidade, mas o direito de sepultar o seu ente querido. E isso é muito duro, isso é muito forte. E é nessa homenagem a Haroldo Maranhão, e nós temos conversado muito, tem um acervo fabuloso. Nós temos uma ideia que ela partiu da conversa entre vários intelectuais, entre eles Toinho Capistrano, eu trato de Toinho, ex-reitor, ex-deputado estadual aqui nessa casa, que honrou o seu mandato, ex-presidente do Instituto de Terras, ex-vice-prefeito de Mossoró. Nós temos uma ideia de escrever algo sobre Luiz Maranhão, porque Luiz Maranhão precisa ser relembrado permanentemente, não só agora. E nós vamos solicitar de Haroldo também essa colaboração dos familiares, porque relembrar Luiz Maranhão é cultivar a liberdade, é cultivar a grandeza humana e a ternura humana. As palavras do excelentíssimo senhor ministro
chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo de Tarso Vanucchi. Esta 42ª Caravana da Anistia, o companheiro Marcos Dionísio, Monsueli e eu, ambos discípulos de Madre Cristina, Sodré Dória, lá no Instituto Sede Sapiência, São Paulo, companheiros de lutas de décadas, o companheiro Marcos Dionísio, que eu tive a honra de conhecer lá nas nossas reuniões, que ele pretende transformar em fórum permanente das autoridades estaduais e das capitais em direitos humanos para trocar experiências, articular ações conjuntas, sempre numa noção sobrepartidária, dissolvendo situações de confronto partidário, eleitoral, quem é a situação, quem é a oposição, juntos conversarem sobre direitos da criança e do adolescente, do idoso, das pessoas com deficiência, do direito à diversidade sexual, de índios, do direito à igualdade racial, equidade de gênero, o direito à memória e à verdade também. Companheiro Meli Medeiros, doutora Rita das Mercês, eu saúdo todas as autoridades presentes, nas pessoas do senador Garibaldi Alves e do deputado Fernando Mineiro. Minha saudação também ao Geraldo Siqueira, aqui representando assessor especial da ministra do Meio Ambiente, e ele próprio, ex-deputado estadual de São Paulo por muitos anos e lutador das causas dos direitos humanos, diretamente ligado aos episódios da morte de Olavo Hansen, história de Alexandre Vanucchi Leme, muitos outros. Maurice Politi, meu coordenador do projeto Direito à Memória e Verdade. A saudação a todos esses guerreiros e guerreiras da Comissão de Anistia. Importante repetir, é uma atribuição não remunerada de pessoas que têm a sua atividade profissional, que passam noites, fins de semana, estudando processos, se deslocam muitas vezes em voos dos piores horários para seguir a lei que obriga a comprar passagem mais barata, recebendo uma diária que não paga almoços e os táxis, né, e hospedagem de hotel, e que realmente, sob a gestão mais recente do companheiro presidente Paulo Abrão, aqui hoje representado pelo Felipe Belato, promoveu uma espécie de revolução que consiste em esse deslocamento permanente, ir ao Araguaia, vir a Natal, ir aos petroleiros da Bahia, aos metalúrgicos do Rio de Janeiro, aos mineiros de Santa Catarina, a todos os rincões do país, porque em todos eles o regime ditatorial violou direitos humanos e impõe-se o preceito constitucional de 88 da reparação, do reconhecimento, do pedido de perdão que será feito aqui, a necessária reparação administrativa financeira e a mais importante de todas, a simbólica, essa que homenageia todas as vítimas e com ênfase especial hoje na figura histórica, heróica de Luiz Inácio Maranhão Filho. Muito feliz, muito emocionado, aqui representando o presidente. Eu também queria mencionar a solidariedade ao Roberto Monte, companheiro de todas as causas dos direitos humanos, reforçar aqui, não podendo citar todos os familiares, a presença do Marcos Guerra, já mencionado, dos familiares do Glênio, e falarei um pouco mais sobre a história do Luiz Inácio Maranhão. É uma grande emoção, honra estar aqui em nome do presidente Lula,
quem assistiu o descerramento da placa, me perdoe a repetição, porque há uma diferença, nem todo mundo que estava lá está aqui, e sobretudo a televisão que transmite agora para muita gente, então é fundamental repetir um pouco a ideia de que com Marcos Dionísio há muitos anos conversamos, 2 anos, 3, essa ideia. E hoje a minha vinda está ligada ao casamento de 3 ações. À noite, um congresso, a 4ª edição de Direitos Humanos, em que falaremos sobre um panorama mais geral dos direitos humanos no Brasil. A 42ª sessão da Comissão de Anistia, que é vinculada ao Ministério da Justiça, e uma atividade, parcerias do nosso programa Secretaria de Direitos Humanos, que chamamos Direito à Memória e à Verdade. Esse programa Direito à Memória e à Verdade, ele teve como passo inicial a construção de uma exposição sobre a história da ditadura, que já esteve aqui em Natal, no shopping que eu vim inaugurar, sendo visto por milhares de pessoas, esteve no metrô de Recife, esteve no campus da Universidade de São Paulo, de várias universidades, e calculamos que alguns milhões de pessoas já tiveram oportunidade de ver. E muitos jovens, pela primeira vez nas fotos, eu não sabia que isso acontecia. O quê? Tanques de guerra cercando o Congresso Nacional, em que o senador acaba de presidir durante o mandato inteiro do Senado, aquela casa do povo cercada, mandatos cassados, pessoas presas, exiladas, milhares torturadas, centenas assassinadas, aproximadamente 140 pessoas, em que as famílias não tiveram ainda o direito milenar, sagrado, de funeral. Repetirei pela 1000ª vez: os povos mais sanguinários da história da humanidade interrompiam suas batalhas, guerras entre nações, tribos, grupos, para troca de cadáveres. Antropologicamente, o direito de funeral, a guerra era interrompida por horas, por dias. O Hamlet de Shakespeare é uma trama familiar na corte da Dinamarca, atacada por uma nação estrangeira. E o desfecho da peça se dá no momento em que o rei, atacante, vitorioso, chega, já encontra o príncipe Hamlet morto e imediatamente declara funerais de herói a quem vinha combater. E a transição democrática em 22 anos ainda não conseguiu criar tal passo indispensável. E todos nós aqui temos um compromisso de vida e de perpetuação da luta com as gerações seguintes, nossos filhos, nossos alunos, nossos amigos, para que o país inteiro se una em torno, não da compreensão do que foi o regime de 64, porque é natural da democracia que as pessoas ficam pensando diferente sobre isso. Não se trata de impor a ninguém quem venceu, quem perdeu. O Brasil perdeu, porque mergulhou num mar de violência, de fissura, de divisão, de censura, de repressão, que manietou, e nós estamos agora completando 22 anos de reaprendizado. E pela primeira vez Sueli já registrou a série longa, e vejam que em 22 anos apenas de interrupção de 5 séculos de outra condução política. Qual foi a outra? Foi a que promoveu o extermínio de 5 milhões de primeiros brasileiros que aqui viviam quando Cabral chegou. 5 milhões de genocídio indígena. 5 a 10 milhões de africanos sequestrados e trazidos para cá, mantidos diariamente sobre chibata, pelourinho, marcando de forma indelével o paradigma do trabalho,
O trabalho no Brasil ainda não é devidamente valorizado, porque durante 3 séculos e meio o trabalho era realizado por um ser considerado não humano. E houve canudos, e houve contestado, e houve Estado Novo, e houve o regime ditatorial de 64. A ideia de perdão. Nós não somos contra a ideia de reconciliação, mas elas exigem saber o que aconteceu. Finalmente, desde 13 de maio, o Brasil tem um projeto de lei, senador, que eu me empenharei, a partir de 3 de outubro, para tentar aprovar ainda este ano, para terminar o mandato de 8 anos de Luiz Inácio Lula da Silva, com o Brasil se irmanando a todos os seus vizinhos, que realizaram, que conhecendo, nós entendemos a importância de Luiz Inácio Maranhão para o Brasil, para o Rio Grande do Norte, para seus familiares, seus amigos, heróis do povo brasileiro. Os heróis não são apenas Zumbi, Sepete, Araju, Tiradentes, Frei Caneca. Há heróis recentes. Alguns desses heróis, esse revisionismo tenta apontar: mas eles recorreram à luta armada. Acertaram ou erraram no recurso à luta armada é um tema de discussão política aberto. Tinham direito de fazê-lo à luz do direito internacional, à luz de procedimentos bíblicos. E Tomás de Aquino lembra do direito de rebelião contra a ditadura e a opressão, tiranias persistentes, ele fala. E o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 48, antes de começar os 30 itens que desdobram a ideia de livres, iguais em dignidade e direito nascem todos os homens, a ONU recém-nascida se volta para a ideia de paz, segurança, e entende imediatamente que só haverá paz e segurança com justiça. Meri lembrou, com liberdade. E diz o preâmbulo que aqueles 30 artigos eram construídos para que os povos não fossem mais impelidos ao exercício do direito de rebelião contra a tirania e a opressão. E o Brasil agora sim é o país que caminha solidamente na rota da paz. Porque só com programas de distribuição de renda, de combate à extrema pobreza e à fome, só com inclusão escolar, com ações afirmativas para a reparação do processo escravista que está presente ainda hoje na forma do racismo. Eu disse isso ontem em Brasília, abrindo um seminário de 100 juízes do trabalho para o combate ao trabalho escravo, e perguntava: são 2 ou 3 afrodescendentes aqui em 100 juízes? Deveriam ser metade. No avião que eu pego de São Paulo toda semana para Brasília, eu olho e vejo que há 1, 2, 3 negros. Um será o Vicentinho, outro será um outro parlamentar. Deveriam ser metade, porque a população brasileira é metade afrodescendente. E nessa construção histórica, a democracia exige a realização de eventos como esse. Terceiro passo, depois da apuração, é a ideia, quarto passo, é a ideia de políticas públicas para não repetição. Então, isso que se faz aqui hoje não é o ato final do processo, tem que ser o primeiro de uma multiplicação que leve para cada escola, para cada atividade cultural, para quem faz música, para quem faz cinema, para quem faz teatro, para quem faz cordel, cantar Luiz Inácio Maranhão, cantar os demais, cantar Gregório Bezerra, levar os alunos da escola, como a rede pública do Pernambuco fez, e premiamos com um prêmio de direitos humanos e educação, que é levar a discussão sobre ligas camponesas, sobre os engenhos de Siriaém, sobre Gregório, sobre Paulo Freire, sobre Arraes, arrancado do seu posto de governador, no Palácio do Campo da Tristeza, e levado para ele, Fernando, 1 ano. E quando a democracia o trouxe de volta, o povo de Pernambuco elegeu 2 vezes governador. E hoje tem como governador um neto.
Então, nessa reconstrução, nós saberemos nos orgulhar de termos no Brasil Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, polícias militares, polícias civis, quaisquer que sejam o seu passado, as suas violências, que é uma reconstrução, é um renascimento, e aí sim teremos um Brasil preparado para alçar o posto de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quinta economia do mundo, o que certamente só será possível se conseguirmos completar esse processo que segue adiante. Eu termino dizendo que, nesse sentido, a Comissão de Anistia realiza um ato histórico hoje, e será mais histórico se daqui sairmos com um compromisso de multiplicação, qualquer que seja o resultado das eleições imediatas. Os companheiros de Luiz Maranhão certamente estão hoje em partidos políticos diferentes e até opostos. Votarão em candidatos opostos no processo eleitoral, estadual, federal. Em torno dessa história, não. É preciso nos unirmos, darmos a mão, porque só assim garantiremos que esse terror de Estado, essa violação sistemática de direitos humanos, oficial, não se repetirá entre nós nunca mais.